Não repita isso em 2024, parte 2. No vídeo de hoje a gente vai estar falando aí ainda sobre esse tema que a gente tem falado, falou no primeiro vídeo, né? Para você ter resultados diferentes, você precisa evitar algumas coisas, ou evitar repetir algumas coisas que te levaram a ter os resultados que você tem hoje. Então, se você quer ter resultados diferentes na família, no financeiro, na sua saúde física, ou até mesmo saúde espiritual, você precisa estar atento a esses pontos que a gente está entregando, que a gente está entregando. E a gente entregou no primeiro vídeo pelo menos 2 pontos importantes, ou principais. A gente hoje vai entregar 2 novos pontos importantes que certamente vai ajudar você a evitar repetir as coisas que trouxeram resultados ruins que você não queria na sua vida em 2023, para que você faça diferente para 2024. Não apenas com uma mudança de data, né, amor? A gente falou isso no primeiro vídeo um pouco, né? Isso. E para você que está aqui de novo assistindo a gente, sejam bem-vindos. Que bom que você está aqui. Mais de 2 dicas que vai te ajudar a crescer como pessoa nesse ano seguinte aí que está iniciando agora. No vídeo anterior, nós falamos sobre falta de planejamento, que como a falta de planejamento prejudica você tirar os planos e criar os alvos para a sua vida. Nós também falamos sobre o medo do fracasso, que é uma sensação de que as coisas não vão dar certo, de que você vai fracassar, de que você vai errar. E nós falamos como isso pode prejudicar ou estar prejudicando a sua vida ao longo desses anos aí. E hoje, com esses 2 pontos que nós vamos trazer aqui, amor, quais são? É o medo de mudança e a falta de. Vamos deixar. Bota um suspense para o final. Tá Vamos bom? falar. Primeiro, medo de mudança, né? Antes de falar sobre o medo de mudança, o que é e como você pode evitar, ou como você pode lidar melhor com esse sentimento que acaba atrapalhando, essa atitude, melhor dizendo, que acaba atrapalhando você a ter melhores resultados aí nos seus relacionamentos, etc. A gente gostaria de pedir a você que a forma de pagamento que você pode fazer, esse conteúdo é gratuito, a forma de pagamento é se inscrevendo, deixando o seu like, curtindo, Comentando. comentando, o que você lembrar que você pode fazer para contribuir aí para fortalecer o nosso trabalho, incentivar cada vez mais a gente, e para que o YouTube, principalmente isso, leve esse conteúdo para ajudar ainda mais pessoas, um conteúdo profundo, terapêutico, e que certamente pode ajudar. A gente recebe muito feedback, né, de pessoas que até mesmo estavam em depressão, estavam muito tristes, e que só com o nosso conteúdo gratuito elas foram ajudadas. Então, a forma de você incentivar o algoritmo do YouTube a fazer isso é fazendo essas coisas que todo mundo fala, né? Se inscrever, compartilhar, e curtir, etc. e tal. Vamos pro primeiro ponto logo? Bora. Medo de mudança. Por que o medo de mudança ele acaba atrapalhando muito a pessoa? E quem fez isso em 2023, certamente não mudou, teve resultados ruins, não o que esperavam, mas por que as pessoas acabam ficando travadas nisso? Por que o medo de mudança é algo tão ruim? Por que é tão comum? Deixa eu falar um pouco sobre isso e falar um pouco eu falo também, para não deixar você na furada sozinho. Certo. Medo de mudança. Medo é um sentimento bom ou um sentimento ruim? Eu sempre pergunto isso para meus clientes quando eu estou lá atendendo. E realmente, medo é necessário, o medo faz parte da nossa vida, a gente não consegue livrar dele completamente. Ele proporciona, às vezes, certa medida de segurança para a gente, mas o medo também é a causa maior de falta de mudança na vida. O medo paralisa, trava a gente, impede a gente de fazer, muitas vezes, o que tem que ser feito, o que é correto, tudo isso por conta do medo. Então, o medo é um sentimento que está aqui na gente, acompanha a gente ao longo da vida, mas a gente precisa aprender a utilizá-lo do jeito certo. A gente não sabe quase nada da nossa vida. Eu sei o que está acontecendo aqui agora, como é que vai ser o dia amanhã, eu não sei. Só que o medo faz a gente querer controlar e manobrar tudo, todas as situações. Então, se eu não sei o que vai acontecer amanhã, ou se eu não sei o que vai acontecer quando eu realizar esse empreendimento que eu estou querendo, então já o medo já bate. Vai, se eu não sei como é que eu vou fazer, para que eu vou fazer? Então, esse sentimento vai travar a pessoa se ela não entender como utilizá-lo da maneira certa. E uma das coisas que certamente o medo da mudança vai fazer muito com a pessoa, ela pode entrar em conflito com ela mesma. Porque no fundo, a gente falou isso no vídeo anterior, né? A pessoa, ela sabe o que quer. Ela sabe que é melhores resultados. Ela sabe que do outro lado do muro existe coisas melhores em relação àquele desejo que ela está tendo e que não é errado e tudo mais. Porém, ela, por causa do medo da mudança, ela não começa a agir, ela não inicia, ou se inicia, ela para. Então, o medo da mudança, ele atrapalha muito nesse sentido, porque a pessoa entra em conflito com ela mesma. Ora ela quer, ora ela não quer, né? Ora ela está animada, ora ela está desanimada. E isso certamente tem grande impacto na saúde emocional
das pessoas, não é isso? Isso. Vamos aprofundar mais um pouquinho, falando sobre esse medo da mudança? Eu lembro de uma cliente que veio fazer tratamento com a gente, e uma das objeções que ela levantou, né, porque ela viu os depoimentos, e ali muita gente fala, né, que mudou, que a vida mudou, que ela se tornou uma pessoa diferente, que todo mundo estava vendo que ela estava diferente, e essa pessoa que estava com receio da mudança que ela ia fazer, ela falou assim, mas eu tenho medo de mudar. Eu tenho medo de o que as pessoas vão ver, como é que eu vou lidar com as pessoas, como é que as pessoas vão me ver eu mudando. Então, ela tinha este medo de como as pessoas iam ver, de como as pessoas iam reconhecê-la. Né? Então, o medo da mudança também está atrelado à dependência emocional. Eu falei que ia Tá. aprofundar? Uma coisa é. E uma coisa que aconteceu comigo também, né? Eu lembro que quando eu tinha crise de depressão, quando eu tinha depressão, que quem conhece a história sabe que tudo isso foi fundamentado em cima de nossas próprias dores, especialmente da minha dor, né? Que era de depressão, tendência a suicídio e tudo mais. Eu lembro que quando eu tinha depressão, quando eu tinha ali, estava em crise e tudo mais, às vezes eu ficava deitado na cama, aí num dia, e no outro dia eu me sentia um pouco melhor. Mas sabia que, por conta da neurose na minha cabeça, eu não podia me sentir melhor. Eu tinha medo de me sentir melhor, medo de mudar, porque as pessoas estavam acostumadas a me ver como um cara depressivo. Então aquilo causava um certo desconforto, e se você tem depressão, ou se você tem problema de ansiedade, eu não tenho mais, tá? Mas eu entendo, porque já estive do outro lado. E quando a pessoa passa por isso, ela tem esse medo de mudança, exatamente pelo que a tua cliente falou, né? A nossa cliente, né? Porque ela tinha medo de mudar e da análise das pessoas. Fulano não era aquela pessoa triste ou aquela pessoa ansiosa e agora está ali sorridente, e agora está ali bem. O que está acontecendo? Então, esse medo da própria pessoa, do próprio conflito, pode aumentar ainda mais o medo da mudança e a pessoa continua parada, tendo o mesmo resultado ruim. Né? Isso. Muitas vezes a pessoa associa a sua identidade ao problema que ela está passando. Então, se uma pessoa que está depressiva, ela usa o termo eu sou depressiva. Aí chega assim, ó, eu recebi um laudo, ó, um diagnóstico do médico, que tenho depressão, eu tenho transtorno bipolar, transtorno seja lá o que for. Então, ela atrela a identidade dela àquela doença, suposta doença, aquele comportamento. Então, como é que eu vou mudar, tirar a parte de mim, já que faz parte da minha identidade? Como é que eu vou tirar aquela parte da minha identidade? Se eu me vejo daquele jeito, se todo mundo me vê daquele jeito, que mudança é essa que eu vou fazer? É doido isso, tá, gente? É comum. Só quem passa, né? Acontece. Esse tipo de pensamento passa na cabeça da pessoa mesmo. Porque ela se vê daquele jeito. É como a autoimagem dela. É a autoimagem que as pessoas têm dela. Então, peraí, eu mudar, eu vou tirar isso aqui de mim? Eu vou ser quem se eu tiro isso aqui de mim? Muitas vezes a pessoa não quer melhorar, não quer sair de determinado padrão ou mudar alguma coisa na vida, porque vai perder alguma coisa, que a gente está aprofundando demais, né? Mas tá bom, é bom que ajuda o pessoal. A pessoa não quer sair da zona, entre aspas, de conforto. Não quer sair da zona de conforto. Porque embora seja doloroso, embora seja ruim, a gente sabe que é ruim, tá doente, tudo, mas ainda assim tem uma certa estabilidade. Ela sabe o cérebro dela, não vou dizer ela, o cérebro dela sabe o que fazer, sabe como se comportar, sabe quais são os gatilhos que tem que desperta, então não tem nada de novo, não tem nada com que se preocupar. Porque o medo vai vir quando tiver alguma coisa nova, diferente. Que a mente não sabe lidar ainda. Diferente do que eu estou acostumado. Se eu estou acostumado com a depressão de eu sou depressiva, eu sou sei lá o quê, se eu estou acostumado com isso, tá bom, isso eu sei lidar. Porque isso aqui já é cotidiano. Agora, se. Alguns falam assim, mas eu não vou fazer isso não porque eu tenho depressão. Eu tenho depressão, então eu não vou fazer. E a gente entende que eu tive do outro lado, não é um julgamento, assim. Porém, assim, o que a gente está explicando aqui? E é algo que eu sei como me comportar. Se alguém me oferecer um emprego, eu não vou aceitar porque eu tenho depressão. E fala assim, porque você não. Tem fulana, está interessado por você, é uma namorada, talvez casar. Não, eu tenho depressão. Não, por que você não aceita privilégio disso, daquilo? Não, eu tenho depressão. Então, isso é um comportamento que é conhecido. Apesar de ser verdade, a pessoa está passando por um momento depressivo, ou talvez até uma depressão diagnosticada mesmo, para tudo ser verdade. E ainda assim pode ser momentâneo, tá? Isso pode ser momentâneo, pode ser, deve ser, se a pessoa buscar ajuda. O que acontece é porque aquela área conhecida, ela não quer passar para outra área. Chega ao ponto da pessoa não querer uma ajuda terapêutica mais aprofundada, diferenciada. Talvez ela queira fazer o que faz e que vê que não está dando resultado. E que já fez, já fez, continua fazendo, está 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez indo psicólogo, medicação, psiquiatra, tudo isso aí. E ela estaria 1, 2, a gente teve clientes aqui que nos procuraram que estavam há 12 anos nesse ciclo.
mas chegou uma hora que ela deu um tapa na mesa, a gente vai falar isso daqui a pouco, e aí ela veio e buscou ajuda em apenas 2 meses, ela foi curada da depressão, ela resolveu, a gente tem vários depoimentos sobre isso. E o que que acontece? Por que que é tão difícil a pessoa sair disso daí? Porque o cérebro, como é que ele falou, né, se acostuma. Existem ali caminhos neurais, ou caminhos neuronais, pelos quais o comportamento ele já é aprendido e automatizado. Eu sei, como eu citei alguns exemplos, eu sei o que fazer quando alguém me oferecer isso, aquilo, outro, quando for fazer isso, aquilo, outro. Não estou dizendo que é uma desculpa, estou dizendo que é um caminho conhecido, onde é automatizada já a resposta. E se eu tiver que ir para um novo caminho, eu tenho que reaprender, eu tenho que desaprender e aprender novamente, para que a gente consiga ter aí uma vida mais leve, a gente sempre fala aqui, começar a viver como a gente começou. E acho que isso é um grande desafio, né, amor? Sim. A questão da mudança, o medo da mudança vem muito disso. E esse aprender de novo requer bastante energia. Uma pessoa que está depressiva, o que que ela não tem? Energia. Exato. Então o cérebro dela vai resistir ao máximo, porque não tem energia para ficar gastando desse jeito. Então vamos ficar aqui no conhecido, no padrão, que é normal, que ali a pessoa sabe lidar. Isso, e vale um alerta aqui para outras pessoas também. Se você está no grupo onde você não se identifica com, não tem depressão, não se sente dessa maneira, né? Pega essa nossa conversa aqui e utiliza com um pouco mais de empatia, sabe? Para quando você estiver diante de uma pessoa que tem depressão, não julgar o comportamento dela. A gente está falando aqui para vocês que é um fato, é real, é assim que a pessoa se vê, é assim que ela se sente. E, é, Não é e a gente está proposital. falando do ponto de vista profissional, Exato. profissional aqui. Não é proposital, a pessoa tá vendo? Tá lá, não quer nada da vida, É. não. Não, não é isso. O cérebro dela está programado para viver daquele jeito, porque é conhecido, não dá medo, não assusta. É ruim, mas ali é confortável porque não tem nada de novo para assustar. E outra coisa, Esse programário que a Jaqueline está falando é um programado a partir do que ela aprendeu sobre esse comportamento depressivo. Talvez essa programação foi a partir de um trauma, talvez essa sim, programação foi a partir de uma vivência na infância, talvez essa programação pode ter vindo de N maneiras. A gente não está falando de uma programação, não sei o que você possa pensar, é só para ficar bem alinhado de que essa programação ela iniciou um dia, talvez a partir de um trauma. E aí o cérebro aprendeu dessa forma, ele vai por esse caminho conhecido e vai sempre repetindo. isso aí. Como modo de defesa, é melhor manter-se naquilo ali que é conhecido, que é estável, para não ter mais surpresas desagradáveis, igual já pode ter tido uma vez. Então, utilize essa informação com um pouco mais de empatia, para você entender que é uma questão além da vontade racional da pessoa. É por isso que conteúdos como esse despertam e acorda a pessoa, tanto ela que está passando por esse processo de depressão, ou você que não tem, mas que lida com pessoas que têm. Para você não utilizar palavras que supostamente seriam para ajudar, mas que no final das contas só derrubam mais ainda a pessoa. Tipo, você tem que se esforçar, É, não, mas você tem que querer de verdade. É falta de fé. é, Se você fizer isso, fizer aquilo, gente, o cérebro da pessoa não tem energia, é. não permite. Chegavam a falar para mim assim: você tem uma esposa bonita, um filho lindo. Tudo isso era verdade. Mas isso me animava? De maneira alguma. Pelo contrário, parecia que eu era um monstro ainda maior por não estar reconhecendo que eu tinha essas Sim, coisas todas maravilhosas, que de fato eram verdade, só que a minha mente não estava bem. Não é a partir de coisas lógicas dessa forma que a pessoa ela vai. Para vocês terem uma ideia, a gente aqui, nem todo cliente está apto para entrar para a mentoria com a gente. Isso acontece. Um cliente que, por exemplo, não consegue, por isso que a gente posta vídeos longos aqui. Um cliente que não consegue assistir um vídeo igual esse aqui, até onde você está assistindo, esse cliente ele ainda não está apto, ele precisa melhorar de alguma forma, alguma coisa para que ele realmente queira sair dali, para que ele realmente, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, decida mudar essa história, precisa mudar para melhor. E para isso ele precisa, primeiro, pelo menos, de um pouco de paciência para assistir um conteúdo um pouco mais longo. sim. Só isso já é uma métrica. Assistir aos depoimentos que a gente manda. Isso também é uma outra métrica. Então, há momentos em que a gente precisa distinguir o estado desse paciente, desse cliente, para que ele esteja apto para chegar aqui até nós. E por isso que a gente diz que essa pessoa ela tem esse comportamento que foi aprendido a partir de traumas e tudo mais, mas que a gente sabe que é possível mudar. Só que tem o seu momento, tem o seu tempo. E pasme, daqui a pouco a gente vai falar sobre. Vai precisar doer primeiro. E aí, ó, isso é para você nunca mais dizer para ninguém, ou muito menos pensar. Só pensar já está errado, viu? Que depressão é frescura, que a pessoa está naquela situação porque quer. Não é dessa maneira. A gente vai mostrar aqui para vocês, que o Romulo falou, né? Não doeu ainda? A gente vai explicar para vocês o que que significa. Mas de forma
prática, né? Para você que consegue ter a consciência de entender isso aqui. Nosso cérebro vai querer poupar energia, nosso cérebro vai querer nos proteger e nos defender, e coisas novas são assustadoras. Para algumas pessoas é tranquilo, vai ser tranquilo, mas para outras, dependendo das dores, dos traços de personalidade, mudança, coisa nova vai ser assustadora. Aí vai dar um caos aqui dentro, e aí a pessoa não consegue fazer o que tem que fazer por conta do medo da mudança. Então, esse já foi o primeiro ponto de hoje, viu? Para que você consiga ter resultados diferentes em 2024, não é apenas uma mudança de data, e sim uma mudança de atitude. E uma das mudanças que a gente está citando aqui hoje é medo de mudança. Precisa eliminar o medo de mudança. Precisa não repetir ou deixar de repetir o medo de mudança. Você já vai para um próximo nível também. Um outro ponto que a gente já deu uma palhinha aqui é falta de decisão. Esse é o segundo ponto de hoje. Falta de decisão. Muita gente tem essa falta de decisão e isso acaba impactando diretamente nos resultados dela. Ela acaba, de repente, a gente já falou no vídeo passado sobre planejamento, a gente falou sobre métricas, a gente falou sobre, agora, sobre medo de mudança, a gente está falando de várias coisas aqui, e a pessoa às vezes vai aprendendo, que legal, estou aprendendo, mas aí se ela não tiver a coragem de decidir, a coragem de querer de verdade, querer não é como você Querer, pensa. todo mundo diz que quer. Todo mundo diz que quer. Querer não é como você pensa. Provavelmente, querer não é como você está pensando, mas é querer de verdade. Aquele querer que chega, não dá mais, eu preciso decidir, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar. Lembrando que é para melhorar, não é fazer uma coisa para piorar. Eu preciso fazer alguma coisa para melhorar e eu decidi. O que eu vou fazer? A pessoa vai dar seu jeito e vai começar a ajustar. Mas para isso, ela precisa realmente querer de verdade, que aí ela consegue decidir. E a falta de decisão, de fato, tem levado muita gente ao fracasso, né? Fracasso em vários relacionamentos, fracasso na vida, fracasso profissional. A falta de decisão tem feito isso, porque muitas das vezes as pessoas ficam só com o mundo das ideias, né? É uma frase que diz que as melhores ideias estão todas enterradas, né? Em outras palavras, eu não lembro agora, mas Se tem uma coisa a ver com o lugar mais criativo do mundo, é o isso. cemitério. É, o lugar mais criativo do mundo é o cemitério, assim mesmo. O mais rico, É, que tem muitas ideias ali que as pessoas ficaram com medo de mudar, ficaram indecisas, não decidiram mudar e enterrou-se junto quando ela morre. Então, essa é uma realidade. Muitas vezes a gente tem muitas ideias na mente, de não, eu quero, o ano que vem eu vou fazer isso, mas essas ideias ficam só comigo e eu não coloco isso para frente. Isso poderia ter sido um caso também com o nosso trabalho hoje, né? Que é sim. partiu de uma ideia nossa e a gente conseguiu criar toda essa metodologia e tem ajudado pessoas no Brasil todo aí. Então, a falta de decisão, na sua opinião, como ela pode impactar diretamente aí na vida das pessoas, especialmente da pessoa que a gente está citando aí, ó, ansiosa, depressiva e que não consegue ir para frente? Isso. Primeiro que a pessoa quer, né? Diz que quer. Diz que sim com a cabeça, mas lá dentro É tá igual dizendo, Chaves, né? tá dizendo não, não, você não quer não, né? Porque querer envolve, para eu dizer que realmente eu quero, para eu saber se realmente eu quero, envolve uma ação, né? Eu preciso partir do mundo das ideias para a prática. E quando a pessoa não parte para a prática, fica só no querer, aquilo que eu falei no vídeo anterior, vai criando precedentes. Eu só quero, eu só quero, eu só quero, mas eu não ajo, não ajo, não ajo. Então vai criando um comportamento. Ó, eu estou ensinando o meu cérebro que eu quero uma coisa, mas que eu não vou fazer. E aí eu deixo de tomar decisões importantes para o que eu quero fazer. E vai gerar tudo aquele ciclo de novo, frustração, aí vem medo do fracasso. Então repara que está tudo linkado um com o outro, né? Uma coisa está ligada à outra. Quando eu não tomo decisões, eu fico parada. O medo está me paralisando, o medo do novo, o medo do que está por vir. Aí eu não consigo tomar uma decisão e fico parada. E a vida vai me esperar eu tomar uma decisão? O ano de 2024 vai esperar eu realmente tomar aquela coragem e ir em frente? Não, ele não vai esperar. O ano vai passar todinho de novo, igual passou 2023, igual passou 2022. Então, o medo de tomar uma decisão ou a falta de decisão para alguma coisa impede que o nosso cérebro trabalhe e nos impulsione para o que a gente quer. Então, a gente fica parado, paralisado. Exatamente. Né? E aí eu vou ter prejuízo na vida, seja qual for a área espiritual, financeira, relacionamento, em vários aspectos. Exatamente. Uma das coisas que atrapalha muito, certamente, a falta de decisão tem a ver também com a falta de conhecimento, né? Falta de planejamento, tudo isso. É, é importante ter medo, ter certa medida de segurança para que a gente tome a melhor decisão possível, calcular e ver. Porém, essa decisão ela precisa ser tomada. Tudo vai ser a partir de uma decisão, né?
Então, se ela pegou lá no primeiro vídeo e ela fez o planejamento, ela tá colocando em prática o que a gente está falando aqui. Ela fez o planejamento, ela lidou com aquela questão do medo do fracasso, agora ela sabe o que é fracasso, então ela está disposta a ir em frente. Aí agora ela vai pegar esse vídeo aqui, esse conteúdo que a gente está passando, e aí ela pega o primeiro tópico que a gente falou aqui hoje, que é o medo da mudança, e ela começa a colocar tudo isso em prática. Planejou, já lidou com a questão do fracasso, entendeu o que é isso de verdade, já está lidando, entendeu que o medo é necessário, que vai fazer parte da vida dela, tudo. Só que se ela pegou tudo isso e parar aqui, Na se decisão, ela não tomar falta de uma decisão. decisão, que adiantou? É. Tudo aquilo, toda essa trajetória, todo esse plano elaborado, todo esse discurso que a gente está fazendo aqui. Nada adianta se eu não agir, se eu não colocar em prática. Então, os outros precedem essa parte aqui. Mas o importante é para tirar alguma coisa do papel, do mundo das ideias, vai ser a ação. E é a parte mais difícil, porque enquanto está aqui, né, não parece tanto risco. É desconfortável, né, eu ficar pensando naquilo ali e tal. Minha mente vai querer me, não, depois, tipo amanhã, né? Mas quando eu me coloco em movimento, aí as coisas começam a mudar, porque meu cérebro não vai ter opção, ele vai ter que demandar energia, ele vai ter que me ajudar a fazer o que eu estou me propondo a fazer. Por exemplo, entendeu, né? Se você lavar o primeiro prato, Já estou ali, só vai. o resto, quem Só não que entender, pode assistir o outro vídeo que a gente vai deixar aqui na descrição. Só que vai haver um pouco de resistência ainda, principalmente se for uma mudança que vai impactar muito o seu ambiente, vai impactar muito a sua vida, né? Para melhor ou para pior, vai impactar a sua vida. E aí é difícil tomar decisões. Mas é a parte importantíssima. Nada adianta todo o resto se você não tomar as decisões que tem que tomar. Exato. E uma coisa que eu percebo assim que atrapalha muito a tomada de decisão é exatamente a falta de conhecimento. Por isso que a gente tem aqui esses exemplos que você citou, né? De conhecimento, do que a gente está passando, tudo mais. Você vai pegar isso daí, vai anotar, vai rever, vai assistir de novo esse vídeo, e aí você vai adquirir esse conhecimento para lhe capacitar a chegar nesse momento de decisão. Pode até guardar isso aqui de decisão, que a gente vai ter outro vídeo que ainda vai explicar mais conhecimento para que você realmente depois tome a decisão. E a falta de conhecimento, de uma certa forma mais abrangente, não exagerado, não obesidade de conhecimento, porque isso não leva ao próximo nível, pelo contrário, ficar só estudando, estudando e não age, não é bom, mas ter a medida certa de conhecimento para que a gente consiga agir com todas as questões envolvidas naquela decisão é muito importante. E a falta de conhecimento disso é muito ruim, é como se fosse alguém que tivesse aí que com os olhos vendados e está andando e alguém diz, ó, cuidado, tem um buraco aí na frente, mas pode ir. Quem daria o próximo passo? Os olhos estão vendados, não está enxergando nada, sabe-se que tem um buraco, mas tem conhecimento da profundidade desse buraco? Tem conhecimento sobre o que tem no fundo desse buraco? Tem Da distância que da ele está, de distância onde eu estou de onde eu até. estou até onde está o buraco? Esses detalhes todos vão te dar um conhecimento para que você tome a melhor decisão. Se você, de repente, ou tira as vendas dos olhos, ou tem alguém que você realmente confia do lado e diga, olha, se você der um próximo passo, o buraco está logo aí. Mas esse buraco ele não é profundo, ele tem cerca de 20 centímetros. E no fundo dele tem britas normais. Você não vai mais com o pé, você está calçado, pode passar e você continua andando. A pessoa já agora já tem mais conhecimento. Já sabe que a densidade do buraco, ou seja, sabe a profundidade, sabe a firmeza quando ele pisar ali. Então ele se sente seguro de dar esse próximo passo. Por quê? Porque ele tem conhecimento. Da mesma forma, antes de tomar uma decisão, ter o conhecimento mais básico possível, porém muito importante, muito detalhado, apesar de ser básico, esse conhecimento vai fazer com que a gente tome a decisão que precisa ser tomada. A gente nunca pode esquecer de que a gente vai tomar a decisão. Mesmo quando a gente acha que não está tomando decisão, a gente está tomando decisão. Decidindo não ir, por exemplo. Decidindo não dar o próximo passo porque tem um buraco. Só que um buraco de 20 centímetros pode torcer o pé, se você não souber que ali tem um buraco. Mas se você sabe que vai descer o pé cerca de 20 centímetros, um palmo. Você vai pisar e vai sair. Então, note como que ter esse conhecimento de como que entender da melhor forma possível todas as circunstâncias que rodeiam aquele assunto pode nos dar o conhecimento básico para que a gente não fique estacionado, parado e não decida ficar parado, e sim decida seguir em frente para ter melhores resultados. Isso aí. Interessante essa questão do conhecimento, né? Porque pode ir para duas linhas de raciocínio. Tem aquelas pessoas que
vão querer conhecer tudo, conhecer todo o trajeto, todo o trâmite. Isso também não é bom. E tem aquelas pessoas que acham que não precisam quase Eu nada. já sei, Eu eu já já sei, sei. né? Então, os dois casos são ruins, né? A gente não precisa ficar estudando, igual você falou, planejando, pensando e obtendo um montão de conteúdo. Não, eu preciso aprender mais isso aqui. Tem gente que é os doidos do curso, né? Do cursinho novo, de coisas novas. Estuda, 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 estuda. Cadê a prática? Cadê colocar em prática? Cadê colocar em ação? Não é assim. A gente não precisa ser médico, nos formarmos em medicina para cuidar de saúde. Com o básico bem escolhido, a gente consegue cuidar da nossa saúde. Não precisa ser uma professora formada para utilizar os mesmos conhecimentos para ensinar alguém. Eu não preciso ser um profissional da área de saúde emocional para consolar uma pessoa. Eu não preciso, eu preciso do básico. E o básico a gente consegue com um pouco de esforço, quando nos colocando em ação. O básico que você precisa para sair do estágio A para o estágio B é o que a gente precisa desenvolver e buscar. Né? Que muita gente que está aqui está fazendo isso. Está buscando o básico do conhecimento para sair de uma situação emocional onde está desconfortável, onde quer mudar a vida dela. Né? Então, conhecimento pode mudar tudo, querer aprender. E tem aquelas pessoas que acham que sabe tudo. Essas pessoas que acham que sabe tudo não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Só tá parada. E ficam paradas, né? Aí entra nesse ponto aí, né? Falta de decisão. Por quê? Por que eu não decido entrar para uma mentoria ou para buscar um conhecimento novo ou empreender em algo diferente? Porque eu já sei. Uhum. Se eu já sei, tá bom. Deixa de aprender, Deixa de né? aprender, para aí. Deixa de aprender. E vai ficar com a vida estacionada, não vai conseguir ter uma vida diferente, ou o ano, próximo ano, não vai ser diferente. Ela continua ali, já sei. É. Então, esse foi o vídeo de hoje para ajudar vocês, mais uma vez, a não repetir as coisas que de repente você estava fazendo no ano 2023 para que você tenha resultados diferentes. A gente falou hoje sobre o medo de mudança e a E a falta falta de de decisão. decisão. Se você identificou isso daí em você, reveja esse vídeo, assista, anota, pegue mais dicas que certamente vai ajudar você a ter resultados melhores na saúde, na família, nos relacionamentos, etc. Por conta de que você está colocando em prática todas essas dicas que a gente está dando aqui. E é comum que as pessoas depois nos deem feedback, né? E que esse conteúdo gratuito tem ajudado muita gente. Então, se você não fez ainda, anota e bota em prática esses exercícios aí que realmente vai fazer grande diferença. Esse foi o vídeo 2, ou seja, deixe de fazer isso para que você tenha resultados diferentes em 2024, parte 2. Isso. Daqui a pouquinho vai sair a parte 3 e vocês vão conseguir sair daqui pessoas mais crescidas. E pessoas crescem, como a gente costuma dizer. Você vai crescer emocionalmente, crescer mentalmente, você vai ver a diferença que vai ser na sua vida. Então, a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.